Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Saulo Rosart. Ele é artista 2D e game dev autodidata. Ele foi responsável por lançar na Steam o Ghost Dimension e o Shadow Walls, e está finalizando o desenvolvimento do Primal Dungeon. E tudo isso em modo solo. Sim, Saulo faz seus jogos sozinho. E aí, Saulo, tudo bem com você? Opa, fala aí, Daniel. Queria agradecer primeiramente por ter me convidado, cara. Pra mim, realmente é uma honra estar aqui falando sobre game dev. Vamos lá. Valeu, a honra é toda minha. Certo, então, queria saber como foi que você entrou nessa área, como surgiu o seu interesse por começar a trabalhar com jogos? Rapaz, isso vem lá... É uma história longa, mas eu vou tentar ser o mais breve para não ficar falando muito tempo sozinho. Mas, cara, posso começar assim mais ou menos desde aquela história de origem de todo artista, né? Que vê desenho, gosta de desenhar, aí começa assim... Tem aquela história de origem básica de todo artista. Mas a minha trajetória com o jogo, cara, foi construída assim ao longo do tempo. Eu ainda tô, né, nessa jornada de... Eu me considero ainda iniciando, porque eu, apesar de ter conseguido lançar 2 jogos na Steam e tá fazendo o terceiro, é um caminho que é muito longo, então eu considero ainda no início. Mas para eu chegar nesse início, só de começar, cara, foi uma jornada muito louca de altos e baixos. Eu já desisti e voltei, desisti e voltei tantas vezes que eu já perdi a conta. Mas o interesse mesmo começou quando eu terminei minha escola, comecei uma faculdade de animação 3D. E ali eu comecei a pensar no que eu queria seguir, né? Porque eu gostava de desenhar, só sabia disso. Eu gostava de arte, desenhar, gostava de escrever histórias, mas eu não sabia muito bem aonde eu ia encaixar em profissão, porque tem o ilustrador, tem o roteirista, tem o escritor, tem o animador, então são várias áreas ali. E como eu gosto de fazer bastante coisa ao mesmo tempo, eu sempre quando eu pegava para fazer uma coisa só, eu sentia falta de estar fazendo outra. Aí eu ficava meio que nessa dúvida em cima do muro em que fazer. Fiquei muito tempo, muitos anos, tentando encontrar isso. Até que mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, que eu tive uma ideia de, por que eu não faço um jogo? Porque jogo junta todas as artes e todas as áreas e é assim a forma de arte mais completa, né? Eu considero o jogo como uma forma de arte. E pra mim é uma das mais completas, porque você tem tudo ali. Tudo que você quiser e dependendo de quem faça, da empresa, do estúdio, do autor, do artista, você tem um mundo completamente diferente. Então isso pra mim é totalmente viciante e apaixonante na mesma medida. Aí eu tive essa ideia, acho que eu vou começar a fazer jogos. Será que é fácil? Não deve ser tão difícil, não. aí que começa a doideira, cara, porque conforme você já tem experiência também, um jogo requer você vestir vários chapéus, né, ao mesmo tempo. Então, para mim, poder, de 5, 6 anos atrás, poder chegar que era meu primeiro jogo, foi uma doideira. Mas o interesse começou mesmo quando eu saí da escola e comecei uma faculdade que não cheguei a terminar por realmente estar infeliz na faculdade, realmente ver que não é um caminho para mim. Aí decidi trancar em vez de prosseguir algo que eu não gostaria realmente. E dali eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas começou daí esse interesse. Pô, bacana. Uma história muito doida, mano. Tem vários entrelinhos aí, mas é por aí a parada. Sim, e como foi a reação da sua família quando você decidiu fazer esse tipo de coisa? E aí, é só isso. Cara, minha família geralmente não, é basicamente eu e minha mãe, entendeu? Assim, meu pai ele mora em outro estado, não, em outra cidade, mas é bem longe, né, no caso daqui, onde eu moro. É quase uma viagem pra lá, e eu não tenho muito contato com ele, então eu e minha mãe sempre fomos muito juntos assim em relação à família. Tem meus avós também, mas no dia a dia realmente é eu e minha mãe. E ela sempre assim me ajudou, cara. Sem ela, não sei... Sinceramente, eu não sei o que eu seria assim de questão de tentar ter um rumo na vida, porque ela sempre esteve do meu lado me ajudando. Apesar de... Aí que vem a parte que muita galera vai se identificar. Ela não via criação de jogos como uma profissão, entendeu? Então, para eu tentar explicar para ela e fazer ela entender que eu estava querendo perseguir algo
é que ela não teria a mínima noção do que aquilo poderia ser, foi muito difícil. Eu creio que muita gente deve passar por essa etapa de falar que quer desenvolver jogo, ou falar que quer desenhar, ou que quer ser um músico, ou algo que trabalhe com arte. Os pais geralmente já têm aquela tendência a ficar em dúvida e ficar com medo pelo filho, né? Porque é uma área muito arriscada, não é uma área que te dá uma estabilidade, mas como as outras áreas que têm um diploma, precisam entrar na faculdade, entre outros. Então, minha família, no caso minha mãe, ela achou muito arriscado, ficava com dúvidas. Então, sempre me falava para me voltar para a faculdade, para me fazer ter um outro tipo de trabalho, né, que desse mais segurança e suporte para mim. Mas eu sou muito teimoso e resolvi ficar com o game dev, insistir nisso. Mas de modo geral, mesmo ela não entendendo, assim, por dizer, não meio que não apoiava, mas ao mesmo tempo apoiava, entendeu? Ela não entendia, queria que fizesse outra coisa, mas nunca falou, não faça isso, não vou mais te pagar nenhum curso, então te ajudar de nenhum jeito para você fazer game dev, não. Sempre que eu tentava alguma coisa, ela me apoiava, mesmo sabendo que aquilo não era, no caso, digamos, o que ela queria que fosse, entendeu? Uhum. Pô, legal. Sim, eu também tive um certo problema assim com os meus pais, mas com o tempo eles conseguiram entender, assim, mas até hoje é meio... Nem eu considero como se eu trabalhasse, porque tem vezes que eu posso sair de casa assim no meio da tarde para ir no supermercado e não tenho que dar satisfação a chefe, nem bater ponto, assim. Tipo, tem uma liberdade muito grande. Sim. Sim, você já fez... Falei. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia só complementar que esse lance de você tá ali no seu canto, no seu escritório, no seu quarto, trabalhando, daqui a pouco, acho que, sei lá, tô cansado, vou no cinema rapidinho ver um filme. Essa parada é surreal pra mim, cara. Essa é uma parada que eu sempre almejei, assim, como profissional. É ter a liberdade de, mesmo que a gente depois tenha que trabalhar até mais tarde de madrugada, mas só de ter essa liberdade de poder sair a hora que você quiser, entre aspas, né? Que às vezes acontece situações que você não pode, mas mesmo assim, você ter essa opção de você poder sair, eu acho que esse é um dos grandes motivos ao qual eu quis ser desenvolvedor indie e trabalhar como freelancer também, enquanto não me sustento como desenvolvedor. Sim, tem também a liberdade geográfica, né? Porque, por exemplo, aqui eu não estou na minha casa agora, eu moro em Natal e eu estou em Recife, na casa da minha mãe, mas eu só precisei trazer o computador para cá e outros equipamentos e eu estou trabalhando daqui mesmo. Tá sendo muito bom. Isso também é outra parte ótima. Você pode trabalhar viajando, você pode realmente fazer as coisas bem privilegiadas. Sim. Aí você já fez alguma outra coisa antes de trabalhar com jogos, algum outro tipo de trabalho? Então, eu sempre fui da área de design em geral e arte, né? Só que trabalho profissional mesmo, eu comecei como designer gráfico, fazendo em si a maioria de arte, como cartão de visita, como um folder, um flyer. Artes impressas em geral foi onde eu me profissionalizei, comecei a realmente a ganhar dinheiro até eu conseguir me sustentar sozinho. Então, realmente, como profissional mesmo, eu comecei como designer gráfico, mas hoje eu tenho 28 anos, né? E quando eu comecei com 18 anos a trabalhar realmente com design, no caso, eu sempre estava estudando as áreas que eu realmente, entre aspas, queria, que teria a ver com desenho, que eu sabia que no fundo teria a ver com desenho, e também com escrita de histórias, essas coisas, narrativa. Então eu estava sempre estudando isso, nunca parei de estudar, mesmo não tirando um centavo com isso, porque eu fiquei acho que uns 7 anos ou 8 anos estudando desenho e escrita sem tirar um centavo. O trabalho mesmo que eu ganhava dinheiro era com design gráfico. E, no caso, o resto eu ia estudando aos poucos para poder reunir conhecimento, porque um dia, assim, na minha intuição, eu saberia que eu ia ter que usar todo aquele conhecimento. Uhum. Pô, bacana. E você ainda está como designer gráfico até hoje ou está só nos jogos? A meta é estar só nos jogos, mas como ainda isso não é possível,
Porque às vezes a galera pensa assim, pô, mas você já lançou 2 jogos e tá lançando o terceiro, ainda não tá com dinheiro suficiente. Não, entendeu? Basicamente, é muito difícil você sozinho construir uma coisa do zero e aquilo ali render para você o suficiente para você todo mês se sustentar. Essa é uma parada de empreendimento que demora, é uma parada de longo prazo, então você tem que construir aos poucos. E se você, assim como eu, ou tá em equipe, e não tem nenhum investimento por fora, a não ser o seu tempo, é um modo ultra hard de fazer jogo, entendeu? Então isso aí eu tenho a consciência que é com o tempo, a cada unidade, a cada experiência que eu for ganhando, a cada contato, a cada network, a cada possível publisher, investidor, e assim eu acho que vai, no caso, também com a minha qualidade aumentando, eu vou chegar lá um dia. Mas por enquanto a minha grande parte da minha renda vem de freelancer, e ano passado eu expandi mais para edição de vídeo, para desenho de caricatura, então não só fiquei como design, mas também expandi para outras áreas, o que tem me feito muito bem em relação à saúde financeira, né? Bacana. Sim, falando sobre grana também, você tem um canal no YouTube muito legal, vou até deixar na descrição para o pessoal poder ver, e você mostra o quanto você faturou com os seus jogos, né, cara? Isso é muito bacana, tipo, tem como você falar um pouco mais sobre de onde surgiu a ideia de você criar o seu canal e mostrar para o pessoal os seus resultados financeiros? Pô, cara, valeu por perguntar isso, porque eu, antes de lançar o jogo, eu ficava muito confuso. Tipo assim, mas tudo bem, eu via pelo lado do sonhador, né? Da pessoa que quer ser um desenvolvedor de jogos sonhador. Caraca, eu vou lançar um jogo e vou tirar muito dinheiro, pai, vou ficar rico. Eu vi Indie Game Movies e é só fazer aquilo que eu vou ficar rico, pai, que vai ser maneiro pra caraca, vou fazer vários jogos e ficar com dinheiro, morar, sei lá onde, no Caribe. Só que aí, quando eu desci, né, voltava pra terra, eu ficava pensando, mas quanto que eu posso tirar com um jogo, cara? Quanto é que seria, assim, se eu lançar um jogo realmente, na realidade, assim, falando sinceramente, vendo assim pelo lado de um negócio, como seria isso? E eu não achava, cara, era difícil achar. Na época, então, né, quando o Game Dev não era tão popular quanto é hoje em dia, porque você bota no YouTube Game Dev, pô, cara, que mais tem canal, e hoje em dia tem pessoas como o Danny, não sei se você conhece lá de fora. Não conheço. O Danny, cara, depois você dá uma pesquisada, o Danny, ele é um monstro em ser de Game Dev. Ele tem 2 milhões de inscritos em menos de um ano de canal, se não me engano. Nossa. Ele faz uns vídeos assim que você vê, cara, isso é entretenimento na sua raiz, entendeu? Porque jogo é entretenimento, então ele usou a profissão dele, que era desenvolvedor de jogos, para criar vídeos de entretenimento sobre desenvolvimento de jogos. Então aquilo ali pra mim foi uma sacada assim que, meu Deus do céu. Eu acho que ele é um marco assim, né, da popularidade de canais de jogos no YouTube, canais de game devs, entendeu? Hoje em dia, então, voltando ao assunto, hoje em dia é muito fácil você conseguir informações sobre isso. Porém, ainda é um pouco difícil conseguir informações reais, né? Você vê a pessoa publicando, postando seus dados reais. Às vezes a pessoa fala por alto, o desenvolvedor fala por alto, mas nunca mostra realmente, pô, mas será que ele tá falando a verdade? Será que não tá? Então, baseado nessa carência, assim, eu quis fazer um canal que não é focado, assim, em entretenimento, em render inscritos, em pegar um público, mas sim só para eu chegar ali e contar realmente como é a realidade de um desenvolvedor indie. Tudo, entendeu? Tudo que eu for fazendo eu vou postar ali. Desde os meus acertos e meus erros, desde os meus lucros e perdas, de ideias e não. Então vai ser um canal mais para mim tentar, de alguma maneira, ajudar a comunidade com informações mais transparentes, no caso, né? Mas é basicamente isso. Pô, legal, cara. Sim, você também me ajuda muito a poder ter uma noção de como que é o lançamento na Steam, assim, tipo, quanto que eu vou tirar se eu lançar de forma independente e também sem investir em marketing, né? Tipo, porque você, pelo menos até agora, só joga, tipo, só lança os jogos lá e, tipo, não tem redes sociais, coisas do tipo que você divulga, nem nada não, né? Exatamente, estou fazendo na verdade, ano passado, né, 2020, foi um ano muito de testes.
Então, em relação a como é que foi o lançamento do primeiro jogo, aí quase no final do ano eu lancei o segundo e foi um intervalo muito grande. O primeiro foi em janeiro, o segundo foi em outubro. Então nesse intervalo eu fiquei fazendo protótipo, estudando o mercado e descobri que você lançar na Steam sem marketing, sem investimento, marketing que eu digo, né, da parte mais geral assim, de divulgação, né, de criação de comunidade, essas coisas. Se você não fizer isso, se você pegar e lançar o jogo lá sem nada, o jogo tem uma base de rendimento. Só que essa base vai subir e descer de acordo com a sua qualidade de jogo, pelo que eu vi. E, principalmente, da sua qualidade de conhecimento de como a Steam funciona. Isso aí é o que hoje eu tenho estudado muito, muito, muito. Tenho dedicado boa parte do meu tempo no dia, assim, quando eu tenho ali vago para desenvolver. Entre desenvolver o jogo e entre estudar Steam. Porque eu sei, através de vários contatos e desenvolvedores que eu conheci através de um curso que eu faço do Rafael Dias. Não sei se você conhece o Rafael Dias. Sim, conheço. É muito bom o conteúdo dele, cara. Sim, é excelente, cara. O conteúdo dele me ajudou muito, muito, assim, disparado. Aí nessa leva de desenvolvedores, de canais de desenvolvedores, ele foi o que me ajudou mais. E eu comecei, depois que eu entrei nessa network de desenvolvedores, comecei a perceber que o jogo que o cara pega, faz e posta, sem nenhum esforço de divulgação externa, ele tem ali uma renda meio que quase como uma base para ele tirar entre 100 a $1.000, entendeu? No lançamento em si. Então, quanto mais ele souber, mais ele pode fazer ali. Então, eu fiquei muito interessado por isso, porque eu não sei você, mas eu, assim, para criar uma comunidade e reunir pessoas para jogar o meu jogo, eu não só teria que meio que focar no Brasil, teria que ser algo mais mundial, né? Algo assim, porque as vendas, a maioria da porcentagem de venda está lá fora. Então você teria que criar um blog, um canal no YouTube em inglês. Isso para mim, no caso agora, está fora de questão. Criar uma comunidade muito assim, pensando em dedicar realmente boa parte do tempo a criar uma comunidade grande. Isso para mim agora está um pouco fora de questão. Então quando eu soube dessa parada de poder criar jogos sem precisar de divulgação, né, entre aspas, e só você estudando a Steam, e com aquele estudo você ter uma média de lucro boa, assim, em relação ao meu custo de vida, eu fiquei muito animado, eu achei isso muito interessante, né? Sim, legal, mano. É interessante ver que realmente, se você conseguir manjar dos algoritmos da Steam, você consegue meio que sobrepor a sua falta de marketing, né? Isso é muito bacana. E ver que não tá super saturado assim, igual tá a Google Play e esses lugares desse tipo. Exatamente, cara. Isso aí que você falou é o que muito me anima, porque a Steam, apesar de não ser uma Google Play ainda, né? Porque eu acho que, pelo que eu tô estudando, cara, talvez seja uma questão de tempo. Mas eu acho que ela sempre vai estar melhor, porque ela cada vez está chegando mais próximo de ser um Google para os jogos, entendeu? Tipo assim, a pessoa entrar na Steam e digitar jogo de ação com tiro que o personagem seja um protagonista feminino. Ela vai achar exatamente aquele tipo de jogo. Exatamente, ela vai dar o resultado perfeito, a busca perfeita. Então, a Steam em si, como um site, né, como uma inteligência artificial, ela está cada vez mais sendo aprimorada para as pessoas poderem jogar exatamente o tipo de jogo que elas querem naquele exato momento que elas estiverem ali. Então, tudo que a Steam está fazendo ao longo do tempo é aprimorando esse algoritmo. E isso é muito legal para a galera indie, porque você não tem como competir com um novo Assassin's Creed, por exemplo. Então, você tem que ser, né? Tem que mirar em jogadores que querem uma experiência mais curta, mais simplória, né? De um jogo, às vezes uma plataforma 2D, às vezes um jogo 3D simples, mas que tem uma experiência ali curta, né? Que a pessoa possa achar o seu jogo através do próprio mecanismo da Steam, que não é possível na Google Play, né? Que você digita lá um jogo, às vezes nem aparece digitando o nome do jogo, nem aparece o nome do jogo. Muito doido isso. Sim, que coisa. E você falou também sobre criação de comunidade, né? Tipo, isso realmente
eu acho que só rola você fazer se for em inglês mesmo, que só no Brasil não vai render muita coisa. Eu até conheci, tipo, falei com um rapaz responsável pelo Garden Pulse, não sei se você conhece, é um jogo brasileiro. Você conhece o Daniel SND ou não? Não ouvi falar não, mas eu ouvi falar desse jogo, do rapaz, eu não conheço não. Sim, então aí ele tem esse estúdio chamado Beat & Toast, que é até junto com o Thiago Adamo, que ele é o cara do Game Audio aqui no Brasil, né? Sim, Thiago Adamo conheço. Sim, aí ele mora no Canadá e ele tem uma noiva que é lá canadense, aí ela que é a responsável por essa parte de comunidade, sabe? E eles têm uma comunidade muito grande, cara, eles têm um servidor no Discord, assim, super lotadaço e com muitas pessoas interagindo. Assim, realmente é algo que dá bastante trabalho. Eles têm uma pessoa específica dedicada só a criar comunidade em todo o horário de trabalho dela. Mas pelo que eu vi, vale a pena, porque o jogo deles, os jogos que eles lançam fazem muito sucesso. Vendem bastante. Cara, agora que você me falou, acho que eu lembro de quem é assim. Acho que eu até vi uma entrevista dele no YouTube do Rafael, se não me engano. Agora sim, você falou, eu acho que ele já deu até mais de uma. Sim, exatamente. Então, isso aí que você falou sobre ele ter que ter uma pessoa responsável, porque você não acha que, assim, eu não posso falar com 100% de certeza, mas pelo que eu vejo, você quando realmente quer levar a sério uma comunidade no Discord, no YouTube, ou onde for, no Instagram, no Twitter, no Reddit, você tem que dedicar praticamente metade do seu tempo para aquilo. Tanto tem o youtuber e game dev Jonas Tyroller, não sei se você conhece, eu vou falar dele. Não. É um alemão, ele teve um vídeo dele que ele falou que ele é full-time game dev, né? Ele trabalha como full-time, porém esse full-time dele é dividido meio, 50% para marketing, criação de comunidade, e 50% para jogo. E ele falou que tem dias que ele até passa mais tempo cuidando de marketing do que desenvolvendo. Então a brincadeira é muito mais séria do que a gente pensa que pode ser. Sim, que doideira, mano. Sim, então, a primeira vez que você ganhou algum dinheiro com o jogo foi lançando o jogo na Steam mesmo, ou você já tinha feito algum freela de arte para jogo, alguma coisa assim? Rapaz, pior que o primeiro dinheiro realmente que eu tirei com o jogo, com o mercado de jogo, não veio da Steam, veio de um projeto de freelancer que eu peguei mais ou menos em julho, se não me engano, de 2020, porque eu lancei meu primeiro jogo em janeiro, 17 de janeiro, foi Gold Dimension, só que até o meio do ano eu não ainda tinha rendimento suficiente para tirar o lucro da Steam. Eu tinha que fazer $100 líquidos, ou seja, tirando todos os descontos e tudo a mais, ainda não tinha aqueles $100 com o Gold Dimension. Mas em julho, assim, mais ou menos, eu consegui, aí através do grande Marcos Game Devs, aí, que eu admiro muito ele, o trabalho dele como professor aí no YouTube. Através dele, de um contato com ele, eu fui conversando e ele me passou um cliente interessado em fazer um jogo de plataforma de tiro, entendeu? E eu topei o desafio, mesmo sendo inexperiente em programação. O tipo de jogo que era, eu tinha quase 100% de certeza que eu conseguia fazer. Assim, me virando um pouco, eu conseguia fazer. Então, isso foi a primeira vez que eu consegui tirar um dinheiro com o mercado de jogo. E, por incrível que pareça, cara, foi um dinheiro muito, assim, legal. Foi, acho que não me engano, por um jogo que eu fiz em 7 dias, eu tirei R$1.200, se não me engano, na época lá, acho que foi isso. E pra quem tá ouvindo ter valor de dinheiro, assim, eu acho que eu não sei se eu cobrei muito certo, entendeu? Por um jogo, que eu não tenho experiência em cobrar pra jogo, tinha experiência pra cobrar por outras coisas, como arte, essas coisas de design designer. Mas o dinheiro que eu tirei ali foi muito mais do que eu já tinha pra tirar na Steam. Então é uma parada assim que me abriu os olhos para um outro tipo de mercado com jogo. E desde aquele dia eu consegui alguns outros clientes e venho tentando querer montar um portfólio para fazer jogos para clientes. Só para, no caso, encomendas de jogos, no caso, né? Sim, bacana. Então foi um freela de programação, de game design, de tudo, de som também?
Aí que entra aquela assunto que eu tava comentando com você no início do vídeo. De tanto eu estudar igual um maluco sem saber por onde ir, eu acabei, assim, cara, criando algumas habilidades em várias áreas. Tanto, não só como programação, como também em arte, em áudio. Tudo eu sei, assim, eu considero tudo que eu sei me virar, entendeu? Então, sabendo me virar em tudo, eu creio que é muito mais fácil uma pessoa fechar um contrato comigo para fazer um jogo. Porque se você tem uma pessoa que faz tudo, você está tendendo até por motivo de logística, a fazer com ela do que ter que contratar várias outras pessoas, entendeu? Então, às vezes, é mais fácil você estudar um pouco de tudo e saber fazer um produto bom do que você... No caso, se for uma opção sua, né, você querer fazer isso. Eu acho que é jogo em questão de cliente. Você pode conseguir pegar um mercado maior se você souber mais coisas e ao mesmo tempo você focar aquilo num projeto que é um jogo. Então, para mim, eu acho que foi uma experiência muito boa eu ter feito ele 100% áudio, arte, som, programação e tudo assim, sem precisar saber, sem você precisar ser o expert. Isso que eu acho mais interessante. Tem muito mercado e muitos clientes nessa área de jogo por encomenda que não precisam que você seja o expert em game dev. Tanto em todas as áreas. Eles às vezes querem um produto simples que se você for competente, você consegue entregar algo que ele vai ficar muito satisfeito. Então, essa foi uma experiência que me abriu a mente para esse tipo de mercado. Pô, legal. Achei legal que você também abriu o valor que você cobrou, né? Isso é muito legal. Tem muitas pessoas que têm receio de falar sobre essas coisas. Isso é muito divertido. Não, eu não tenho receio nenhum, porque isso é uma coisa que eu fico assim meio que revoltado, cara, quando eu vejo assim uma galera que é muito famosa aí e não fala, então isso me deixa incomodado. Às vezes eu entendo que é por contrato, que é por, entendeu, por não poder realmente falar, mas eu sei que se você for direto nessa pessoa, tipo assim, ser cara de pau e tentar fazer o network na cara de pau, falando com ela, perguntando, conversando, se a pessoa for de boa, ela vai te falar. Mas eu já tive experiências que a pessoa não falava de jeito nenhum. E já aconteceu mais de uma vez. E não só com brasileiros, com pessoas lá de fora também. Quando eu era da área de arte, né, de tentando estudar para ser artista, eu comecei a ter contato com vários artistas fora do Brasil. E muitos deles não falavam. Não sei se era por causa medo de concorrência, de pegar o trabalho. Isso me deixava incomodado. Falei, cara, por que ajudar o seu camarada a saber, né, quanto que ele pode cobrar ou não? Então isso foi me gerando uma pequena revolta. Aí hoje em dia, eu por mim, assim, eu tenho um mindset de vou falar tudo que eu esteja fazendo em termos de dinheiro e lucro e negócios e estratégia, que eu acho que isso pode ajudar alguém. Então, se uma pessoa ouviu e falou, pô, legal, não sabia que dá para cobrar X ou Y, eu já fico feliz. Pô, legal, mano. Então, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que você já teve nessa sua jornada de desenvolver jogos e como foi que você fez para superá-la? Cara, eu acho que o maior desafio e algo que eu quero trabalhar esse ano no meu canal é você completar o primeiro jogo. Eu acho que isso assim, é disparado o maior desafio que qualquer pessoa que quer fazer um jogo vai passar. Porque depois que você faz e completa e lança, parece que você desbloqueia uma parte em você que te diz assim, cara, agora tudo é possível. Tudo. Porque você foi lá e completou e finalizou do início, meio e fim, e postou numa das plataformas mais competitivas do mundo, que é a Steam. E você agora é um profissional como desenvolvendo jogos. Então, cara, agora o céu é o limite. Então, essa chave para desbloquear em você, acredito eu, e conforme eu tenho visto muitos desenvolvedores iniciantes, é a mais difícil de virar, porque você sempre está num caminho de insegurança, assim, por dizer assim, por geral, né? Que, não tá bom o suficiente para lançar, não sou bom o suficiente para fazer, eu tenho que aprender a programar, eu tenho que aprender a desenhar, tenho que aprender a música, Então você acaba ficando sobrecarregado de tanta coisa que você tem que aprender e fazer, que você acaba esquecendo que você não precisa ser especialista e ser bom em tudo.
você pode focar naquilo que você é melhor, que no caso, você seja um programador, faça um jogo com uma mecânica muito lisa, livre de bugs, divertido, tem um game feel. Se você é artista, faça um jogo lindo, cara, bote todos os seus desenhos lá e tem uma programação básica. Porque, cara, se você parar e pesquisar na Steam ou qualquer outra plataforma, você vai encontrar jogos de tudo quanto é tipo, e às vezes o jogo é muito bonito e só tem uma mecânica, e às vezes o jogo é mais ou menos, não tem tanta aquela beleza, mas tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias mecânicas, o personagem atira, ataca, tem espada, tem arma, então tem público para tudo. Então você colocando na cabeça que a dificuldade em lançar o primeiro jogo está mais relacionado com a insegurança de você querer expor o seu produto que você acha que não é tão bom para o mundo, isso vai te desbloquear demais, cara. Até porque tem uma... Acho que é tipo um ditado, né? Meio que assim, por dizer. Você faz uma coisa hoje e acha ela perfeita. Daqui a um ano ela vai estar uma bosta, entendeu? Você vai evoluir tanto que... Cara, você vai estar sempre em evolução. Então, a coisa pra mim, e eu acho que pra muita gente, mais difícil foi tentar conseguir colocar um jogo pra fora, assim, lançar, publicar, passar por todo o processo, né? E eu levei, nesse processo que eu te falei, levei 6 anos pra fazer isso. Não levei 6 anos fazendo um jogo, mas o processo pra eu entrar na área, começar a estudar e lançar meu primeiro jogo foi de 6 anos. Então, eu não aconselho ninguém a ficar 6 anos estudando igual um doido pra poder lançar um jogo e no final ver, caraca, realmente, nem vendi nem metade do que eu esperava. Agora vamos pro próximo. Mas foi basicamente isso. Sim, eu também tô me deparando com essa dificuldade, cara. Tipo, eu já lancei um jogo, né, mas foi feito com uma equipe junto comigo. Só que eu tô fazendo meu primeiro jogo sozinho e tá difícil de andar. Tipo, mesmo eu já tendo as habilidades que eu preciso, só que, tipo, é muita coisa, eu tô, tipo, muito atarefado com várias coisas diferentes e também tem vezes que eu fico meio enjoado, assim, de fazer, tipo, eu tô muito focado na parte do level design, assim, agora não tem nada de arte pra fazer, e o som eu vou deixar por último, aí eu tô só fazendo um monte de fase, e não tem mecânica nova pra programar também. Aí, tipo, você tem alguma dica, assim, pra a pessoa não saturar do projeto, ou então, se ela tiver meio enjoada, como é que ela faz pra persistir e continuar? Olha, eu tenho uma dica, mas não é uma coisa muito, muito assim, como eu posso dizer, é meio polêmica, entendeu? Porque hoje primeiramente, você tem que entender você como profissional, e não só como profissional, mas como pessoa, né? Assim, digamos, o que você gosta, quais são os seus gostos, o que você é melhor, não é. Mas também como pessoa no âmbito de trabalho de desenvolvedor indie. Eu, por exemplo, eu acho a melhor solução para mim não enjoar e não desmotivar e não ficar de saco cheio do jogo que eu estou fazendo é porque eu tenho esse problema constantemente, que você acabou de tudo que você falou e está passando com esse jogo, eu tenho constantemente com os meus que eu faço. Tanto que do meu primeiro pro segundo eu demorei muito tempo. E foi exatamente por causa disso. Eu olhava de saco cheio e falei, vou começar outro. Eu olhava de saco cheio, vou começar outro. Só que esse é um ciclo, cara, que pode ficar mais do que, sei lá, eu demorei 7, 8 meses. Pode ficar anos esse ciclo de você começar, não terminar, achar que tá ruim e começar outro. Começar, não terminar, achar que tá ruim e começar outro. Isso é perigoso. Porém, hoje em dia, eu entendi que eu funciono de um jeito assim. Eu faço sempre 2 projetos ao mesmo tempo. Então, quando eu tô de saco cheio de olhar pra cara de um, eu vou pro outro. Aí quando eu tô de saco cheio de olhar pro outro, eu volto pra ele. Porque parece que se eu trabalho em 2 projetos ao mesmo tempo, eu consigo, enquanto eu tô fora de um, meu subconsciente tá trabalhando nele. E meu consciente trabalhando no que eu tô atualmente. E quando eu saio desse e vou pro outro, eu já consegui resolver coisas que eu não resolvi antes. Então, isso, no meu caso específico, cara, foi muito bom. Eu não sei se todo mundo consegue, assim, ter a motivação para trabalhar em 2 ao mesmo tempo e até gostar, porque tem pessoa que gosta de finalizar um, se dedicar ao máximo, tipo, focar, dar toda a vida naquele projeto, depois passar para outro.
Mas eu, assim, no caso, eu recomendo muito, se você tiver desmotivando, você tirar um tempinho, tipo assim, olhar seu projeto de longe, deixa ele paradinho ali uma semana, caso você não queira fazer outro, e fica só olhando ele de longe e depois volta. O problema é você ter a consciência que você tem que voltar, e não parar, e não deixar para trás, e não fazer outros. Mas uma dica, uma tática que eu uso boa é essa, tá trabalhando 2 ao mesmo tempo, porque enquanto eu estou fazendo um, o outro tá no subconsciente, e por assim eu faço esse ciclo de 2 projetos. E tem dado super certo para mim, tanto que eu tô para lançar um aí, também já estou produzindo outro ao mesmo tempo. E os 2 estão em paralelos e eu estou conseguindo fazer esse maravilhismo de uma forma que eu não achava que eu ia conseguir. Porque eu fui criado, ou então eu vejo as pessoas falando que... Acho que isso é meio que social e cultural, né? Você precisa fazer uma coisa só e ser isso pro resto da vida, no caso, entendeu? Faça uma faculdade, seja um médico e você vai ser médico até você morrer, entendeu? Entendeu? Eu, no caso, não acredito muito nisso. Eu acredito que existem etapas e ciclos que você precisa completar. E se você for uma pessoa dinâmica, você pode muito bem se desprender dessa crença cultural e fazer exatamente passar por um ciclo, e quando terminar, pô, cara, tô bem aqui, terminei, acho que eu vou partir para outra coisa. Aí você parte, assim, você não precisa se prender a você ter que fazer aquilo ali pro resto da sua vida, entendeu? Você pode muito bem estar fazendo uma coisa aqui por um tempo e depois, no determinado tempo, você vê que não é algo que você mais quer fazer e quer partir para outra coisa. Mas isso tudo a pessoa tem que ter em mente que não é assim, pular de uma coisa para outra vai ser fácil. A transição é muito difícil. Tanto que eu estou passando por isso agora. Estou saindo de designer gráfico, profissional freelancer, para me tornar um desenvolvedor de jogos. Então essa transição é muito complicada. Requer muito esforço, requer dedicação, sacrifício. Mas eu já estou viajando, né? Mas entretanto, para essa parada assim, eu acho que você tomar um pouquinho de distância do projeto e respirar, às vezes, é uma ótima solução que faz você voltar mais animado ainda para trabalhar nele. Caso você consiga e queira, né, que eu acho que é o principal, você querer, faça 2 projetos ao mesmo tempo, que eu acho que isso vai dar uma animação legal. Você vai estar trabalhando, vai estar sendo criativo bastante, você vai melhorar sua criatividade, no caso. É legal, é uma dica muito boa. Eu até fazia algo um pouco parecido, assim, por exemplo... Eu estava programando demais e estava enjoando de programar já, aí eu ia fazer alguma coisa de arte, assim, sabe, para parar de programar tanto. Ou então eu ia programar, não a mecânica, mas sim alguma coisa de polimento, ficar mexendo com partícula, animação, essas coisas assim. Isso é algo muito bom, cara. Eu vou tentar fazer isso, de fazer 2 jogos ao mesmo tempo. Mas eu não sei se é agora, porque eu realmente não sei, mas algum dia eu vou fazer, é uma dica muito boa. Eu acho que funciona. É um caminho perigoso, cuidado, mas é legal. E o que você falou aí, cara, é a parada realmente que eu acho que faz até mais sentido em termos de a pessoa que quer focar em um jogo só. Ela não ficar só na programação, por exemplo. Tô com um bug aqui, não consigo resolver, tô programando há dias e dias. Para e vai fazer, sei lá, a arte, a música, o level design, como você citou, né? Eu acho que isso ajuda muito também você a se ficar motivado com o seu projeto e ver, e o principal que é ver ele evoluindo, né? Se você parar e agarrar numa coisa que não consegue resolver, e às vezes está enjoado, você sente que aquilo não está andando, e isso pode desmotivar muito. Então você fazendo isso aí que você comentou, acho que é o melhor caminho para a pessoa que gosta de focar em um projeto, ela não ficar desmotivada, né? Ela sempre está, de alguma maneira, evoluindo e dando andamento àquele jogo, ou projeto, né? Sim, bacana. E sobre, acho que puxando um pouco para o assunto de escopo de jogos, você acha que isso é algo que também é válido para você conseguir concluir os seus projetos? Porque eu vi também até no seu canal do YouTube que você estava desenvolvendo o Primal Dungeon, aí no meio do projeto você descobriu que o escopo era muito gigante, aí você deu uma pausa, aí você lançou outro jogo e agora está voltando para ele. Tipo, tem como você explicar mais ou menos como foi essa história?
Cara, escopo é o meu pior inimigo, cara. Escopo, eu tomo uma coisa pro escopo todo santo dia. A toda pincelada no Photoshop, a uma linha de código, eu tenho que estar em mente, cara, o escopo do jogo é X, o escopo do jogo é X. Porque eu tenho aquela... Um dia, né, se chama a doença do GTA V e MMORPG. Eu tive essa doença, mas já me curei, graças a Deus. De você querer fazer um jogo imenso, cara, multiplayer, com vários personagens, histórias e pai. E aquilo ali fica na sua cabeça que você, quando cresce, você joga, tipo assim, pessoas que realmente estão na área de jogo, muitas delas, né, acho que a maioria, cresceu jogando vários tipos de jogos diferentes e muitos deles como GTA, como World of Warcraft, ou Tibia, ou jogos grandes assim online, single player também, que são feitos por equipes gigantescas, cara. Então, e você às vezes é uma pessoa, ou uma dupla, ou uma pequena equipe, e você ter em mente que vocês não conseguem fazer aquilo no momento, é muito difícil você se situar, né, se colocar numa situação que você é bem limitado para fazer algo conforme você ama jogar, no caso, né? Então, aí que vem você se policiar no escopo, cara. O Primal Dungeon, eu comecei ele querendo fazer um arcade simples, mas eu não sei como. E eu acho que isso acontece, é muito comum. Ele do nada virou Metrovania com várias fases, de design interativo e caraca, e descoberta de mapa secreto. Eu já tava programando a tela, cara. Eu acho que eu me toquei quando eu tava programando uma passagem secreta. Aí eu programei várias passagens secretas dentro de uma fase e falei, cara, que maneiro, pô, passagem secreta daquele lá. Aí quando eu parei assim, eu olhei pro projeto, cara, o que eu tô fazendo? Pra onde esse jogo foi? Já tava 4 meses fazendo o jogo. E pra mim, no caso, que eu tinha decidido fazer ele em 50 dias. Tem até um vídeo no meu canal fazendo um jogo pra ti em 50 dias. Aí eu já tava 4 meses e falei, cara, isso era pra ser 50 dias. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? E isso é muito perigoso, cara. Isso é a coisa mais difícil que eu tive que lidar no momento. Não é nem programação, que é uma coisa que eu era totalmente leigo, mas o escopo do jogo pra mim foi o mais difícil de você conseguir meio que você, como é que se fala? Entender como criar um escopo realístico pra você como profissional, ou em dupla, ou em equipe, ou em solo. Isso é muito difícil. Então, desse caminho que eu parei ele, o Primal Dungeon, fiz o outro, foi exatamente por isso. Falei, cara, esse jogo aqui totalmente fora da realidade e eu preciso assim, necessidade de eu lançar um jogo antes de terminar o ano. Porque eu não quero começar o ano desenvolvendo e lançar um jogo só, sendo que eu queria, tipo assim, por mim mesmo, para me sentir melhor, lançar outro jogo. Aí, para não ter que lidar com a redução de escopo que eu não sabia fazer, né? Para mim eu tinha que continuar ele de algum momento. Eu resolvi parar e fazer algo muito mais simples. Foi até trocando uma ideia com um amigo meu, que a gente se desafiou. Vamos lá, eu crio um jogo em 2D e você vai criar um jogo em 3D. Só que esse jogo legal. A gente vai ter 2 semanas pra fazer, entendeu? Aí foi tipo um desafio assim. E ele na época tava querendo voltar a fazer jogo por prazer, assim, né? Ele não é desenvolvedor, ele é programador, engenheiro de software, acho. Sistema de software. Uma parada assim. Não sou leigo nessa área. E aí ele falou que tava querendo só brincar. Aí ele fez um jogo 3D, só que no final o jogo era totalmente diferente. A gente começou a fazer o mesmo jogo, só que totalmente diferente. Mas ali eu consegui perceber, cara, eu fiz um produto em 2 semanas aqui, que se eu trabalhar mais um mês, eu acho que eu consigo lançar. Então foi tipo uma motivação interna para eu poder fazer um produto pequeno. E no final, esse produto pequeno foi o meu segundo jogo, Shadow Walls, que levou cerca de 3 meses do início ao fim, mas se botar ali em tempo que eu realmente fiquei fazendo, foi em média 2 meses e pouco, né? Então esse foi eu tenho trauma com escopo, cara. Sim, pô, muito bom, mano. Sim, sobre o Shadow Walls também, eu vi que ele teve um resultado muito melhor do que o Ghost Dimension, né? Principalmente no começo, no lançamento. Você pegou várias reviews, assim, bem rápido. A que você acha que se deve esse
sucesso maior? Muita cara de pau em pedir review. Essa é a principal dica. Você não tem que ter medo de pedir review. Seja muito ativo em grupos de desenvolvedores. Isso vai te dar um network, vai te dar um feedback que você não vai encontrar só você chegar e divulgar o seu grupo, o seu jogo em qualquer lugar. Se você for ativo pelo menos em uma comunidade, pode ser um grupo de Facebook ou qualquer outro tipo de comunidade que você venha a encontrar. Se você for ativo e realmente está lá para ajudar, além de só querer, né, algo em troca, você vai acabar criando elo com pessoas que também estão no mesmo âmbito que você, querendo lançar jogos. Então isso para mim foi muito importante, o network, para eu conseguir as reviews, né, porque na Steam, se você conseguir 10 reviews no seu primeiro dia de lançamento, a Steam te dá um boost de visualização incrível. É ali que você vê o potencial realmente do seu jogo, entendeu? Então, o Shadow Walls, eu consegui fazer isso. O Gold Mansion eu não consegui. Eu até sabia desse lance das 10 reviews, mas não meio que, não deve ser tão importante assim, entendeu? meio que deixei de lado, não deve ser tão importante 10 reviews, vou lançar mesmo assim. Só que aí foi lá, quebrei a cara, o jogo vendeu pouco. Aí, óbvio que o Shadow Walls ainda não vendeu o que eu queria que ele vendesse, mas por escopo e comparando ao primeiro, foi pra mim uma vitória e uma motivação incrível. Porque eu fiz isso, eu comecei a levar mais a sério como a Steam funciona, comecei a estudar que tipo de jogo na Steam eu poderia fazer que teria um resultado melhor que o meu primeiro. Porque o primeiro é um jogo de nave de coletar. Então é algo que está muito batido já. Agora o segundo já tem um público, que é um jogo de tiro top-down. Mesmo que seja algo um pouco saturado, tem público. Então eu já mirei mais assertivo ali na estratégia de lançamento e vendas, né? E tem todo esse lance de você criar uma página, botar um trailer legal, escolher bem as screenshots. A descrição do jogo é muito importante, a capa. Isso tudo foi mais pensado do que o primeiro, né? E principalmente, né, acho que é o principal, é você conseguir as 10 reviews o quanto antes. Se possível no primeiro dia. Se não, você tentar colocar nos primeiros 3 dias. Tem uma janela boa que a Steam ainda te dá uma visualização durante a semana, que é 7 dias de lançamento. Muito bom. E como é que você faz a precificação dos seus jogos, que eu não faço a mínima ideia de como fazer isso? Isso aí é uma coisa que eu também tenho muita dúvida, mas através de, acho que pesquisa de mercado e às vezes até perguntando, por isso que o network com outros desenvolvedores é uma das coisas mais importantes. Eu acho que se eu tivesse que botar o que mudou do primeiro jogo pro segundo, é o network com outros desenvolvedores, porque aí você consegue entender o que está acontecendo no seu mercado por experiência de pessoas que já publicaram o jogo. Então o preço também é a mesma coisa. Se você vê um cara lá que, conversando com ele, que publicou um jogo por $10 e o jogo vendeu pouquíssimo para o que ele queria que fosse, às vezes pode ser o preço do jogo, entendeu? E você conversa com outra pessoa, lançou o mesmo tipo de jogo por $5 e obteve mais vendas e mais lucros, aí você, aí tem. Só que, tirando essa parte de network, de conversar, você pode fazer uma pesquisa dentro da Steam e procurar jogos semelhantes ao seu e ver como que é a qualidade daquele jogo. Por exemplo, você quer lançar um Metroidvania, igual tá falando, Shadow, o Primal Dungeon seria um jogo de Metroidvania em 2D. Quem eu vou pegar? Hollow Knight, possivelmente Gato Roboto, Guacamelee. São jogos que são de plataforma 2D e são de Metroidvania. Só que essa galera, esses 3 que eu falei, são grandes demais. Eles colocaram o preço lá em cima. Então eu vou ter que ver jogos que sejam estilo o deles, só que mais simples. E assim eu vou começando a criar uma lista do maior ao menor. E aonde ali, aí você tem que ser bem, digamos que, honesto consigo mesmo e com o seu jogo. Onde o meu jogo entra aqui, que eu posso competir? Será que se eu colocar o meu jogo com o preço do Hollow Knight, eu vou vender tanto quanto o Hollow Knight? Entendeu? É mais uma questão de você olhar o
o todo assim como um só e ver, cara, eu acho que eu não consigo competir com o Hollow Knight, eu só acho. Então eu vou baixar um pouco o meu preço e vou tentar competir com outro jogo daquela categoria de preço. Porque geralmente o que o consumidor ele quer pagar menos possível pela maior qualidade que ele puder obter. Então se você lançar um jogo muito caro e seu jogo não tiver competindo com outro nível de jogo daquele preço ali, e você vai perder e vai perder feio, porque vai ter poucas vendas e às vezes as vendas que tiver vai ter muitos reembolsos, porque a pessoa vai comprar, vai ver que seu jogo, o cara me cobrou o preço de Hollow Knight, mas o jogo não é isso tudo, e vai devolver. Isso acontece muito, isso é uma parada que eu tenho observado muito em relação a você precificar o seu jogo errado. Tanto que o meu próprio Shadow Walls, eu coloquei ele a $2, porque eu quis arriscar uma estratégia de lançamento um pouco mais, assim, totalmente mais arriscado que o Ghostmancer. Eu quis colocar ele a $2 e 40% de desconto no lançamento, então é bem agressivo. Não, 30%, se não me engano. Fui bem agressivo, fui bem, em caso, risco máximo. E o jogo tem 40 minutos de duração. Então tem uma regrinha que circula, né, no mundo dos desenvolvedores, que é $1 por hora. Se seu jogo for simples, né? Quando seu jogo já tem uma produção maior, aí não vale muito essa regra. Mas sendo um jogo simples, $1 por hora. E eu, tipo assim, meio que driblei essa regra, fiz uma parada ultra arriscada, que eu lancei 2 e botei 30% de desconto. E meio que surti um pouquinho desse efeito, que eu tive uma taxa de reembolso um pouco alta no lançamento. Aí depois eu fui lá do lançamento, um mês depois, e reduzi para $1. Aí o jogo começou a vender mais e a taxa de reembolso desceu. Então o que aconteceu? Eu errei no preço dele, entendeu? Eu coloquei $1 a mais. Isso me afetou bastante. Você vê, $1. A pessoa que está na Steam, cara, ela quer sempre pagar mais barato pelo melhor produto com o melhor tempo de jogo. É bem competitivo em relação a isso. Sim. Legal essa experiência, cara. É muito bom a gente conseguir aprender com nossos erros e também conseguir mudar, né, no meio do percurso. É importante. Ter uma atitude de humildade, digamos assim. Sim, eu sou todo a favor de você ter o pé no chão, porque você vai errar, você vai dar mole, vai acontecer vários problemas, vários imprevistos. Você tem que estar sempre ali apto a poder, o que eu posso fazer para melhorar e para corrigir, né? Acho que essa mentalidade pode ser que, acho que tenho quase certeza, pode ser que leve você a melhorar como desenvolvedor e até vender mais, no caso, né? Certo, e agora mudando um pouco de assunto, por que você resolveu desenvolver solo? Você já tentou formar alguma equipe em algum momento? Muito bom. A minha treta toda pra começar com o jogo foi tentar arrumar uma equipe, cara. Eu fiquei nesses 6 anos antes de lançar o meu primeiro jogo, desesperado, tentando arrumar um parceiro para programar. A minha primeira experiência com o jogo foi muito boa, porque eu fechei parceria com um amigão mesmo. Amigo que tem amizade até hoje, amigo de escola. Então, quando acabou a escola, ele resolveu fazer um sistema de software, acho que programação, sistema de programação, e eu fui pro caminho da arte. E em troca de ideia, a gente do nada, cara, será que o jogo seria interessante? Aí começamos a desenvolver, assim, do nada, entendeu? Porque ele gostava de jogar, eu também, e aí volta aquele assunto que eu falei no início do jogo, né? Ali começou meu interesse a ver uma carreira com algo que eu poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E começou com esse rapaz, com esse meu amigo aí, o André, se estiver ouvindo aí, cara, um abração. Ele, cara, ele me ajudou muito, a gente fechou uma parceria muito legal, ficamos cerca de 1 ano, mais ou menos, trabalhando junto, assim. Eu ia na casa dele, a gente morava perto, ele ia na minha, e era uma parada muito legal, foi uma experiência muito boa. Porém, começou a um pouco ter complicações por a gente ser próximo. Por exemplo, a gente era próximo, mas começou a ter complicações de desenvolvimento. Por quê? Mesmo a gente sendo super amigos, cara, que meu amigão me considera como irmão, a gente tinha uma mentalidade diferente para fazer jogos. E, cara, quando você tem uma mentalidade diferente de outra pessoa, quando você resolve juntar para criar algo, vai dar um conflito maior do que seria mais produtivo.
Então, aí acabou que por si a parceria se rompeu naturalmente. Porque eu queria fazer um tipo de coisa, ele queria fazer outro, e mesmo com a nossa amizade a gente não conseguiu unir aquele mindset para trabalhar junto. Mesmo depois de um ano a gente rompeu. E nesses anos subsequentes eu divulguei no Facebook grupos procurando parceiros, pessoas interessadas em criar jogos juntos, e até consegui alguns, só que a pessoa entrava, gostava do projeto, ficava animada, só que uma semana ou duas depois sumia. Então eu tive uma experiência não tão legal em reunir equipe. Eu não sei se foi por carência de insistir mais, mas eu estava tão decepcionado e tão assim, triste com aquilo que eu não conseguia fazer o jogo, porque eu não estava conseguindo arrumar uma pessoa que quisesse se dedicar junto comigo. Eu meio que fiquei um tempo afastado, aí foi que eu desisti várias vezes e voltei. Até que eu, cara, botei na cabeça que, porra, preciso fazer um jogo, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Eu vou criar um jogo do início ao fim e vou lançar, nem que eu morra. Tipo assim, eu me botei numa situação, cara, de vida ou morte. Cara, eu vou fazer um jogo e vou lançar. Não quero saber como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Quando eu coloquei na cabeça, aí eu consegui enfrentar o meu grande demônio, que era aprender a programar. Pra mim, eu até te perguntar isso, como foi, né, você aprender a programação? Porque pra mim, cara, eu imaginava aquilo como, sei lá, o último boss de qualquer jogo do Dark Souls. Era uma parada muito difícil pra mim, é impossível. Eu tinha na minha cabeça que era impossível aprender a programar. Cara, isso deve ser só pra gente muito inteligente, eu sou burro pra caralho. Aí eu ficava imaginando assim, cara, como é que esse cara consegue fazer isso, cara? Só que aí eu comecei a meter a cara de tudo quanto é jeito. Eu lia tutorial, baixava PDF e via vídeos no YouTube, até do Marcos inclusive, e anotava e copiava e colava o código na cara de pau, não queria nem saber. E dando, cara, várias gambiarras consegui lançar, mas foi muito difícil assim eu chegar nesse mindset de vou fazer, não importa o que aconteça. Eu queria até saber de você, como é que foi sua experiência em programar, se você já tinha experiência assim, né, no caso. Sim, eu até falei um pouco sobre isso num vídeo que eu fiz, falando sobre como aprender programação sendo artista. Aí, enfim, a minha experiência, cara, eu primeiro tentei aprender a Unity. Eu tenho um curso lá na Udemy até hoje, mas eu não conseguia. Eu ficava só copiando o código do cara, e não entendia nada, e quando dava algum bug eu só tentava verificar se eu tinha copiado certo ou errado, porque eu não entendi nada que estava acontecendo. Aí eu desisti, e depois de um tempo, aí foi porque eu quis fazer um jogo de casamento, né? Eu falei sobre isso no vídeo. Eu quis fazer um jogo para fazer um pedido de casamento para minha namorada, que hoje é minha noiva. Aí, maneiro. Aí eu disse, eu tenho que fazer um jogo, querendo ou não, assim. E era um negócio bem simples, era só um boneco andando. Aí eu disse, cara, aí eu fui pra Unity de novo. Eu disse, cara, como é que faz um boneco andar na Unity? Eu só quero fazer um boneco andar. Aí eu fui pesquisar uns tutoriais de como fazer um jogo de plataforma. Aí eu disse, só preciso ver o primeiro vídeo da playlist aqui, que o cara vai fazer o boneco andar. Aí o primeiro vídeo tinha 40 minutos. Eu botei pro final do vídeo pra ver o resultado e o cara não tinha feito nada. Era só o bicho configurando o projeto. Era muito doido. Aí eu disse, eu vou tentar de outra forma. Aí eu tinha escutado falar já sobre o Construct. Aí eu resolvi baixar e eu consegui. Foi muito fácil. Eu nem precisei ver tutorial. Só forçando o programa mesmo, eu já consegui adicionar o behavior de plataforma lá no quadradinho. E depois consegui trocar por sprites e montar um cenário e tal. Aí acabou que eu gostei muito, eu consegui fazer o jogo de casamento e gostei dessa parte de programação. E fui tentando fazer uns projetinhos, de plataforma, assim, só o boneco andando, pulando, atacando. E aí eu conheci o canal do Marcos, e o momento da virada, assim, que eu comecei realmente a conseguir criar todos os sistemas que eu queria na minha cabeça, sem precisar ficar vendo tutorial. Foi quando eu fiz um curso do Marcos, que foi o Game Start. Que eu não sei se você já fez esse curso ou não.
Sim, na verdade eu já fiz a metade do tudo, faz a outra metade. Sim, cara, eu consegui fazer ele todo, tipo, eu tava com muito tempo livre na época, aí eu devorei o curso, eu fiz ele todinho, acho que em uma semana, e cara, depois que eu fiz esse curso, minha mente abriu assim totalmente, realmente eu consigo programar tudo que eu quiser, e é muito, muito raro que eu preciso ver tutorial na internet. Geralmente quando eu vou ver tutorial é mais alguma coisa sobre a ferramenta em si, tipo, como funciona o sistema de partículas ou de tileset, sabe? Mas, tipo, para criar uma mecânica, programar, eu consigo tirar tudo que está na minha cabeça já e passar pro Construct até com uma certa facilidade, assim. E também para resolver bugs, eu consigo resolver bugs bem tranquilo. Esse curso é muito bom, cara, eu recomendo ele para qualquer pessoa, que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Pô, cara, eu quero ser igual você quando eu crescer. Eu quero chegar nessa fase aí de programação. Porque eu tenho sérios problemas com finalizar cursos, cara. Eu sempre começo. Mas esse do Marcos foi realmente, em termos de Construct, foi um dos melhores. Tava quase terminando, eu acho que eu tô em 60% ou 70% dele. E aprendi muita coisa de lá. Só que eu tenho uma coisa em mim, quando eu começo a ver algo e aprender, eu quero executar na hora. Na hora, assim, pegar e parar e executar tudo ali na hora. Senão eu posso esquecer, sei lá. Mas esse curso foi muito bom. E eu ainda tô lutando aí pra chegar nessa de querer fazer tudo que tá na minha cabeça. Que às vezes eu tomo uma coça ainda pra programação. Mas só o fato de a gente se entregar, né? Abrir, tipo assim, a cabeça e falar, pô, eu não sou um programador, mas eu posso aprender e posso fazer uma parada. Então, se você aceitar que você consegue e não fazer igual eu fazia antes de, pô, isso é impossível. Você falar, cara, isso é impossível, isso realmente vai ser impossível. E pra mim foi impossível durante 6 anos. Porque eu falava que era impossível. E conforme você falou, também já cheguei a tentar entrar no Unity e mexer. E cara, foi muito parecido. Eu vi um tutorial, fazia alguma coisa e acontecia um bug. Aí eu falava, ué, e agora? E o cara no tutorial não conseguia resolver o bug. E eu falei, cara, realmente é impossível programar. Aí aquilo só alimentava mais aquele mindset de você não conseguir, né? Que é o mindset de você mesmo se limitar a algo que você quer fazer. Então, para mim, vencer aquilo foi um pouco difícil, né? Por causa da minha experiência com o desenvolvimento. Mas depois que liberou, tipo assim, cara, é só uma profissão assim como qualquer outra. Acho que não é uma coisa dos deuses, não. Acho que qualquer mortal consegue fazer. Então eu consigo fazer, cara. Aí liberou, né? Saiu do impossível pra, pô, acho que é possível. E por aí fui aprendendo. Conforme você falou, às vezes também tem mais facilidade hoje em dia de fazer algumas coisas, mas ainda sofro pra fazer a maioria. Mas bacana, cara, saber dessa sua experiência com o Construct. E, assim, cara, eu ia te perguntar uma coisa também. Eu amo o Construct, cara. Assim, de paixão mesmo. Eu adoro esse programa, cara. E olha que eu já fiquei mexendo no Unity mais vezes depois que eu aprendi a base de programação. Mexi até no Unreal. Entendi um pouco até como funciona o C#, o C++, os blueprints, o Playmaker do Unity. Entendi mais ou menos a base. Mas mesmo assim eu não consegui abandonar o Construct, cara. O Construct é muito bom. Você acha que o Construct é uma ferramenta que pode te levar a criar jogos profissionais para sempre, ou você um dia pretende migrar para outras ferramentas? Assim, porque a galera tem muita dúvida de se é obrigado a usar o Unity, é obrigado a usar Unreal, é obrigado, ou eu posso usar o Construct para fazer jogos para a vida inteira. Qual a sua opinião assim, em relação a isso? A minha opinião é bem clara. Se for jogo 2D, continua no Construct, que eu acho que dá para fazer o que você quiser lá. Realmente, ela é bem completa. Eu acho que só se você quiser fazer um jogo 3D que você devia ir para Unity ou para Unreal. E eu até recomendo o Unreal para isso, porque no Domain a gente trabalha com Unreal, aí eu sei bastante coisa sobre Unreal, principalmente na parte de som. E eu achei ela uma ferramenta bem melhor para trabalhar. Ela é muito mais simples. Se você quiser fazer um jogo 3D algum dia, tenta migrar do Construct para Unreal, que vai ser muito mais fácil. Até porque ela tem blueprint, né? Aí já é uma programação visual. Você não vai precisar escrever o código de verdade com letrinhas e tal. E
a parte de áudio da Unreal é sensacional, assim, não tem nem como comparar Unity com a Unreal quando se trata de áudio, cara. A Unreal é infinitamente melhor, tipo, não tem como, dá até pena de falar da Unity, sei lá. Nossa, a maioria da galera fala endeusa o Unity de um jeito, né, bota lá no topo do topo da ferramenta, e agora que você comentou sobre isso e sobre o Construct, eu percebi, né, através até dos projetos que eu acompanhei muito o trabalho do Matheus Salles pelo Facebook. E, cara, ele tá demonstrando, ele tá abrindo um leque de possibilidades com Construct que eu nunca imaginei que seria possível, assim, né? Porque eu fui pro Construct exatamente pelo marketing principal deles, que é aprenda a fazer jogo sem saber programar. O que, no caso, é tipo meio que bastante entre aspas aí, né? Não saber programar, tem muitas aspas nesse caminho aí. Mas o Matheus, ele tá publicando jogos, assim, template lá no perfil dele, que, cara, você vê aquilo ali, cara, é incrível. Então, se tira aquele preconceito de que o Construct é só para iniciante, que realmente você consegue fazer muita coisa ali que é profissional, e se for 2D, como você comentou, é qualquer jogo. E hoje em dia tem mais certeza e até mais confiança na ferramenta que eu possa realmente, num âmbito 2D, criar qualquer coisa. Isso é muito legal para quem tá com medo de ter que aprender Unity para fazer um jogo 2D melhor ou algo tipo. Óbvio que você vai perder algumas coisas em relação a efeitos de partícula de luz, essas coisas, mas nada que você não consiga replicar semelhante no Construct, e às vezes até de um jeito ou de outro fazer um jogo tão bom quanto. Sim, cara, o Construct é realmente muito bom. Até agora não teve nada que eu quis fazer e eu fiquei tipo, só dá pra fazer isso na Unity, né? Não consigo pensar em nada. E assim, você falou sobre o Matheus Salles, né? Realmente os templates dele são muito bons lá, que ele coloca no Patreon. Sim. Ele realmente leva o Construct a outro nível. E um receio que eu tinha do Construct era pra publicar jogo pra console, né? Porque pelo menos pro Nintendo Switch, não tem como você exportar lá pro Nintendo Switch. Mas tem muito jogo que foi feito no Construct que tá no Nintendo Switch. Os caras deram um jeito de portar, conseguiram uma publicadora e eles deram um jeito de conseguir portar. E esse era realmente meu único receio, porque realmente lançar para console vale muito a pena. Mas agora que eu vejo que dá para lançar, mesmo sendo feito no Construct, é mais um incentivo para eu continuar nessa ferramenta e só mudar se eu for fazer jogo 3D mesmo. Tô no mesmo pensamento que você atualmente, só vou mudar se for para 3D. E quando mudar, né? Porque eu gosto muito de jogo 2D. E a princípio das plataformas de exportação, eu acho que pode ser, né? Aqui fica uma esperança minha, que é a questão de tempo para o Construct também adaptar para o Switch ou para o PlayStation, né? Pode ser que chegue lá, porque os caras realmente dão um suporte muito bom para a ferramenta toda, com atualizações constantes, e então pode ser que um dia chegue a ele ter esse exportador nativo, né? Sem precisar de terceiros para a gente poder exportar para outras plataformas. Sim, eu acho que também se lançar algum jogo que faça um sucesso muito estrondoso, talvez eles façam isso. Igual aconteceu com o Game Maker. Ele não tinha como exportar para o Nintendo Switch, mas aí lançou o Undertale, que foi feito no Game Maker e foi um sucesso gigante. Aí a Nintendo resolveu fazer uma parceria com o Game Maker para poder portar o jogo. Aí até hoje dá para você fazer isso, de exportar para o Nintendo Switch pelo Game Maker. Olha, ele sabia disso, viu? Então temos esperança. Quem sabe Sim. A gente não faça esse jogo aí. Sim, tomara. Que Deus te ouça, mano. Sim, e também tem um jogo muito bom no Construct, cara, o Cyber Shadow. Eu até falei sobre ele num vídeo que ele tá muito bonito, nem dá pra você dizer que foi no Construct ou não foi. É um joguinho em pixel art, se você quiser pesquisar depois, ele tá muito, muito bom mesmo, e ele tá sendo feito no Construct. Ah, cara, eu acho que eu lembro. É tipo um jogo de ninja que é. Sim. Como é que se fala? Aquele. Acho que eu sei qual é esse aí. Tipo um Ninja Gaiden, assim. Isso, Ninja Gaiden. Tipo um Ninja Gaiden. Cara, ele tá muito bonito, assim, em termos de coesão, né? De gráfico, de jogabilidade. Sim. Se você vê assim, você pensa que é mais um jogo indie grande, feito por um estúdio, né? Eu realmente fiquei muito surpreso, cara, com
com esse jogo e não sabia que era feito no Construct. Quando eu descobri, minha mente explodiu. Sim, e é no Construct 2, né? No Construct 3, cara. Caraca, olha aí. Gente, o Construct 2 ainda tá lutando aí. Sim, e ainda sobre essa parte de equipe, você pensa em formar equipe novamente ou você pensa em abrir uma empresa e contratar pessoas, assim, formar alguma coisa que não seja uma parceria de sociedade, seja só funcionários mesmo? Essa é uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente, assim, né? Em relação... que eu já estou há um ano desenvolvendo, um ano certinho, no caso, né? E eu venho pensando nisso como seria o futuro, né? Porque eu gosto de sempre estar com um planejamento para o futuro e ter um mindset para poder um dia chegar nessa situação. Então, ter uma equipe, gerenciar, ou então ser CEO, ou então sociedade, é uma coisa que eu não excluo mesmo das minhas opções, é uma coisa que eu tenho muita vontade ainda de poder chegar nesse patamar de equipe, mas não é algo que não planejo nem um pouco, nem tão cedo. Digamos que é um futuro um pouco distante ainda que eu planejo isso. Eu ainda quero ter um negócio, como se fala, uma loja, né, um portfólio de jogos na Steam, ou então uma série de jogos na Steam ainda com o meu nome, e eu quero evoluir o máximo que eu puder, assim, sozinho como desenvolvedor, para um dia chegar e construir uma equipe. Eu quero estar num nível que eu consiga ir por todas as áreas e conseguir entender o que pode ser feito de melhor para poder criar um projeto grande. Eu não quero, tipo assim, ter uma equipe, ou então entrar numa equipe e não poder contribuir assim, com tudo. Eu quero poder chegar num nível que eu possa contribuir bastante, tipo assim, porque eu penso em equipe, eu penso em jogo grande. Então, para um dia, se eu for ter uma equipe, eu quero ter para criar um jogo, realmente um jogo de escopo grande, tipo de fã, de no mínimo aí 1 a 2 anos para poder fazer esse jogo. Então eu penso que quando eu entrar, eu vou entrar com corpo e alma. Eu não vou fazer só uma coisa, eu vou ter que fazer tudo que eu puder fazer. E se tudo que eu puder fazer, eu quero fazer muito bem. Eu não quero ser um elo fraco na equipe. Então eu quero trabalhar muito ainda para poder chegar nesse nível. Mas eu penso sim, e é uma coisa que está na minha mente. Assim, aos poucos eu estou planejando isso, mas é um futuro um pouco distante. Ainda quero colocar aí no mínimo uns 10 jogos aí antes disso acontecer. Pô, legal. Sim, eu acho bem legal a vantagem de você conseguir saber de todas as áreas, né? Que você realmente, se tiver uma equipe, vai poder ajudar todo mundo e contribuir. E até mesmo ter uma noção de prazos, né? Para você poder colocar umas deadlines que realmente vão de acordo com o tempo de produção da pessoa. Isso é também importante. Saber essa parte de... como é que se fala? Mais você gerenciar, né, a equipe também é muito importante. Saber quanto que aquilo vai demorar. Por isso que é importante você também ter um conhecimento mais do que básico nas outras áreas. Você precisa saber, essa mecânica vai demorar X tempo, esse áudio vai demorar X tempo, essa arte vai demorar X tempo. Então você sabendo disso, você consegue, por você mesmo, criar um GDD e montar uma equipe focada que vai entregar aquele jogo com imprevistos e prazo, escopo dentro do possível ali, entendeu? Não, porque eu imagino que seja algo muito, em termos de tempo, você não pode errar muito quando você está fazendo um jogo grande. Ainda mais se o seu orçamento for cotado, no caso assim, para algo, digamos, não tão grande. Você tem um orçamento X para fazer um jogo, que é o que eu pretendo fazer, né, com a equipe, ter um orçamento X. E se eu passar muito daquele orçamento, pode ser que dê muito ruim. Pode ser que o jogo nunca termine. E mesmo eu tendo investimentos e, sei lá, coletivos, investidores ou então publicadores, vai depender muito da equipe em si para poder finalizar. Então você ter essa noção de escopo até lá, ser experiente nisso, acho que vai ser o principal, no caso, para você poder finalizar esse jogo ambicioso, né? Sim, verdade. E quanto tempo por dia você se dedica aos jogos? Porque você diz que ainda faz freelance de arte, né? E como é que fica essa divisão de horários no seu dia a dia?
No caso, geralmente, assim, na maior parte do tempo, eu estou fazendo trabalhos para clientes. Eu divido o meu dia em duas etapas, né? Clientes e projetos pessoais, que seriam meus jogos, né? Então, hoje em dia, eu passo basicamente por dia cerca de 6 a 7 horas com jogos e 5 a 6 horas com o cliente. Então, realmente é bem que meio a meio. Óbvio que não sou um robô, tem hora que eu desligo completamente e fico assistindo um seriado ou um filme no meu tempo vago, mas a maioria das vezes eu estou focado, porque eu acredito que se a gente colocar uma coisa na cabeça e não cumprir todos os dias aquilo, tipo assim, não se realmente se dedicar, se comprometer, né, seria a palavra, você acaba aqui procrastinando sem perceber. E cada dia você procrastinando mais, aí complica no seu objetivo. Então, mesmo que hoje em dia eu trabalhe com cliente e tenha uma renda por fora, eu quero que minha renda toda venha com jogos. Então, por isso que eu, às vezes, sacrifico, aí tem uma jornada de trabalho aí de 12, 13, 14 horas por dia, que eu fico esgotado no final do dia, mas eu sei que, o dia valeu a pena, consegui botar meus projetos para frente, amanhã vai ser um dia diferente, vou fazer outras coisas, vou alavancar mais ainda os projetos. Então acaba que uma coisa vai empurrando a outra. E como dividir esses dois entre jogo e cliente é complicado, porque como você está fazendo algo para você mesmo, você não tem ninguém ali do seu lado te empurrando, te falando, cara, tem prazo aí, tem que entregar, te pagando principalmente, né, para te dar uma motivação. Não tem, você tá por você mesmo e sem ganhar nada. Então, é complicado você, às vezes, pegar e ter a motivação para, mesmo querendo, sei lá, fazer qualquer coisa, porque, cara, eu adoro, tipo assim, eu sou gamer que desenvolvo. Então, eu dividir o tempo entre jogar e desenvolver, pra mim tem sido uma das grandes dificuldades, na verdade. Porque às vezes eu quero só ficar jogando, então, mas eu preciso desenvolver. Aí eu fico nessa luta aí, mas eu descobri que um bom balanço é você tirar pelo menos 1 hora no dia, e geralmente essa hora pra mim tá sendo na hora do almoço, para eu fazer, tipo assim, uma coisa que vai me distrair. Tipo, ver um seriado, então jogar um pouquinho. É porque quando eu paro ali aquele momentinho, 1 horazinha, e faço isso, cara, meu cérebro já reseta, eu já consigo voltar pro trabalho, seja de cliente ou seja de jogo, muito mais motivado. Que eu tipo que me diverti um pouquinho para poder levar a sério agora, entendeu? Acho que tem dado bem certo para mim. Legal. E você divide bem separado mesmo? Tipo, de tal hora é só cliente, depois é só jogo? Ou você faz cliente, jogo, cliente, jogo, sabe? Vai alternando assim. Cara, eu tentei ser uma pessoa muito organizada assim. Eu tentei separar por hora, por acordar, botar um despertador ali para horário do cliente, para de 7 a meio-dia, horário de desenvolvimento, de 1 hora às 6, e aí vai, pá. Tentei fazer isso, mas, cara, pra mim não funcionou. Pra mim, eu funciono bem melhor quando tá tudo junto e misturado, tipo no caos mesmo. Eu tô atendendo o cliente, tô fazendo programação e daqui a pouco eu tiro da programação e volto pro trabalho do cliente, e daqui a pouco entrego uma parte do trabalho pro cliente avaliar e volto pro jogo. Então, quando eu faço tudo ao mesmo tempo, eu me sinto bem, sei lá, eu consigo desenvolver melhor, consigo fluir melhor. Porque se eu separar, tipo assim, ficar, sei lá, agora é o trabalho do cliente, então eu preciso entregar isso e preciso ficar aqui 5 horas direto fazendo. Eu sei que se eu ficar 5 horas direto fazendo, eu vou ficar assim, meio que incomodado. Eu sou tão viciado em fazer minhas coisas que se eu ficar muito tempo fazendo um trabalho para cliente, direto assim, eu fico incomodado, fico meio agoniado. Então eu prefiro ficar trocando e no final do dia, assim, aí eu tenho o que eu preciso entregar e o que eu fiz de meu desenvolvimento. No final do dia eu sempre consigo ter os dois, né, prontos ali. Mas eu não separo, não, eu deixo fluindo. Uma hora eu tô no cliente, outra hora eu tô com o jogo. E não fico me cobrando em precisar estar em um e eu precisar estar em outro. Deixo mais orgânico mesmo. Interessante. É bem parecido com
a técnica que você usa de fazer 2 jogos ao mesmo tempo também, para não ficar muito saturado, enjoando. Exatamente, cara. É tudo questão de você tentar entender como você funciona. Eu funciono muito no caos. Né? Gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e tá sempre fazendo umas coisas diferentes. Então, para mim, o caos reina e eu consigo me organizar na bagunça, assim dizer. Sim, legal. E como é que você usa o faturamento proveniente da Steam? Tipo, você já separa aqueles R$400 para publicar o próximo jogo, para poder pagar a taxa, né? Ou você simplesmente dilui esse dinheiro nos seus gastos do dia a dia mesmo? Ou você usa para comprar assets, sei lá, comprar um curso? Como é que você faz isso? Pô, cara, ótima pergunta. Isso eu tenho em mente que eu coloquei na cabeça, né? Quando eu tirei lá, eu fiz um vídeo, né? Meu primeira meta concluída, acho que o vídeo, o nome é meu... Quanto eu lucrei com o meu segundo jogo. Aí no vídeo eu falo que eu concluí minha primeira meta, que era tirar R$1.000. E desde quando eu coloquei aquilo na cabeça, que a primeira meta é R$1.000, que eu queria sacar da Steam, eu coloquei que todo o dinheiro que eu ganhasse na Steam, a princípio, seria reinvestido em desenvolvimento. Então eu não estou tirando nenhum centavo para o meu custo de vida atual. Eu só estou pegando e reinvestindo, E tirando do meu bolso, né, do meu dinheiro de clientes e investindo mais nela. Tanto que eu planejo esse ano lançar aí no mínimo 3 jogos, querendo chegar a 4. Então, em 2020, com o dinheiro que eu recebi da Steam, mais um dinheiro que eu peguei, eu já paguei 4 créditos lá, entendeu? Então, eu já tenho para 2021 todos os créditos que eu possa ter. Eu, se não me engano, tem até mais um, tem até 5, na verdade. Eu coloquei um que eu já tinha e coloquei mais 4, isso mesmo, tem 5. Então, caso eu consiga milagrosamente fazer 4 e ainda tiver mais um, ainda consigo lançar mais um, eu vou ter. Então, me planejei 2021 inteiro para que o dinheiro investido na Steam não seja um problema. Seja tudo lá, já está tudo lá certinho. Para quando eu quiser criar o próximo jogo, já ter lá, eu não precisar tirar do meu bolso, porque eu sei que o dinheiro com a Steam demora para cair, então eu não vou depender. E quando lucrar dos próximos, vou fazer a mesma coisa, vou reinvestir em assets que seja, e agora um próximo passo que eu quero fazer é contratar um programador para me auxiliar, e eu vou sempre estar reinvestindo. Tudo vai ser reinvestimento. Mas isso só é possível porque eu tenho outra fonte de renda, entendeu? Então eu posso ter esse dinheiro que eu pego de lá reinvestido. Pô, legal, bem inteligente a sua decisão, cara. Muito bacana. Valeu. Sim, então, qual é a área que você mais gosta do desenvolvimento e qual é a que você menos gosta também, já que você manja de basicamente tudo, né? Tipo, eu me viro em tudo. Manjar é uma palavra muito forte, mas eu consigo me virar, assim. Mas eu comecei, cara, a gostar muito de programar. Uma coisa que, como você falou, né? Você gostou e você começou a entender e começar a fazer por si próprio. As ferramentas sem precisar, as mecânicas sem precisar consultar o canal. Eu tô tentando e eu acho que eu tô sentindo que eu vou entrar nesse nível esse ano, porque eu já tô conseguindo fazer mais coisas sem precisar de tutoriais e ler coisas externas. Tô conseguindo fazer mais coisas por mim mesmo. E isso tá me dando, cara, uma sensação muito boa de eu criar realmente o código ali na hora, pensar na lógica, fazer a parada acontecer. Pra mim tá sendo muito prazeroso. Nunca imaginei que isso iria sair da minha boca um dia, mas programar tá sendo muito divertido, muito legal. Uma coisa que eu tô gostando muito. Porém, como eu comentei ainda agora, eu quero contratar, porque eu tô precisando, acelerar o processo de desenvolvimento. Então, enquanto eu estou, focado em um, ou no caso 2, né, eu queria contratar para um terceiro jogo. Então, eu já preparo tudo, deixar pronto e a programação ser feita por uma pessoa externa. Mas, tirando esse lado de programação, a arte é uma coisa que eu tenho feito menos até e tenho focado mais na programação, porque além de ser algo que eu tenho no momento mais dificuldade, é algo que eu tenho curtido bastante. Outra área sem ser programação seria a criação de música, né? Você que é um profissional de áudio,
eu tô começando a rascunhar no FL Studio, até nesses programas mais simples mesmo, como LMMS, se não me engano, né? Que é uma versão gratuita, meio parecida com o FL Studio. E isso é um mundo novo para mim, porque eu não sou assim músico técnico, eu sei tocar violão, eu faço uma composição de instrumental, mas tudo muito básico, entendeu? Assim, eu não tenho conhecimento avançado de partitura, essas coisas, então eu me viro, entendeu? Ali eu consigo fazer uma trilha sonora ali no violão, legalzinho, mas nada muito sofisticado. Porém, quando eu comecei a estudar o FL Studio, eu vi que, cara, as possibilidades ali são infinitas. E é tudo muito divertido. Você poder criar um instrumental do início ao fim. É uma parada assim que nunca imaginar que uma produção musical, assim, digital, seria tão legal, tão quanto analógica, né, ou física no violão, no caso. Eu tô gostando muito dessas duas áreas, assim. Pô, legal, mano. Fiquei bem surpreso com a resposta. Nem eu sabia também que falei isso. Sim, e como é que você faz para decidir qual jogo novo você vai fazer, né? Você, sei lá, participa de uma Game Jam ou você fica anotando ideias e depois tira da gaveta? Como é que é esse processo? Rapaz, eu sou muito fã de Game Jam. Eu só parei de participar no final do ano porque eu tava com muitos projetos na cabeça, assim, muitas ideias, e falei, pô, se eu for pra Game Jam, eu vou ter mais uma. Então, no momento, eu tô legal, mas Game Jam, pra mim, foi muito motivador e foi um gerador de ideias muito legais. Mas em relação a decidir, também uma das minhas principais dificuldades. Porque eu sempre tenho uma ideia que eu sou extremamente apaixonado por ela e quero fazer de qualquer custo. Sempre tem uma lá. Só que quando eu vou parar para entender ela, eu vejo que é um escopo maior do que eu estou precisando fazer no momento. Então eu sempre coloco essas ideias na gaveta, vou engavetando e vou sempre criando ali, tipo, como se fosse um concept art de um rascunho, né, no caso, de um jogo. Quando eu vejo que tá fluindo, tá algo, pô, cara, ficou interessante. Aí eu vou e pesquiso o mercado. Eu faço meio que um processo diferente, né, porque pelo que eu tenho estudado, é bom você pesquisar o mercado e depois ver o jogo que você precisa fazer para se encaixar no mercado. Mas como eu tenho uma geração de ideia mais orgânica, que às vezes eu tô fazendo qualquer coisa, acho que muita gente seja também tá fazendo alguma coisa nada a ver, e você vê uma ideia de jogo muito legal na sua cabeça, eu vou lá e anoto. Então, para decidir mesmo qual eu vou fazer, eu vou pela que eu mais gostei, separo elas, aí eu faço a pesquisa. Mercado, pô, tem essas 3 ideias, um puzzle, uma plataforma, um jogo de tiro. O que eu posso fazer neles de diferencial para competir na Steam hoje em dia, que está saturado? Aí eu vou lá, pesquiso quais jogos estão e vou eliminando alguns desses 3 e no final eu escolho ali dos que eu mais gostei, o que tem mais possibilidade de vender, entendeu? Hoje eu estou fazendo assim, porque esse ano eu quero mirar, né, em lançar mais jogos e lucrar mais, e expandir, no caso eu como desenvolvedor solo. Então para isso eu não posso só fazer as ideias que eu gosto mais, eu tenho que fazer as ideias que eu gosto mais, que tem público e que principalmente que eu consiga fazer. É tipo o famoso triângulo, né? Algo que você é apaixonado por, que tenha mercado e que você consiga fazer. Tô mirando nisso aí. Legal. E você possui alguma referência dentro dessa área? Alguma pessoa que você admira ou que você realmente busca alcançar o resultado que ela conquistou também? Cara, eu sou muito... assim, eu considero que, tipo... Hoje em dia você tem um mentor indireto, né? Que é aquele mentor que não participa ativamente das suas atividades, mas ele de uma forma indireta ele está te dando uma mentoria. Então eu considero que eu tenho vários mentores indiretos, que o principal deles é aqui do Brasil, o Rafael Dias, que no canal dele, através do curso dele, e de todo o tempo que eu acompanho ele, nele eu consegui entender melhor um mercado de uma forma mais profissional. Então ele me ajudou muito nisso, muito nisso.
Agora, outra pessoa que eu admiro muito é o Walter Machado, que também é um desenvolvedor de Ubermotion. Ele, pra mim, também é uma grande inspiração, grande. Porque o cara é muito humilde, o cara, ele fala... Eu até adicionei ele no Facebook, assim, só por adicionar. Falei, cara, Walter Machado, que legal, vou adicionar. Ele aceitou, falei, cara, não é possível, ele me aceitou, é momento de fã. Aí troquei uma ideia com ele, cara, e o cara é muito gente boa, muito humilde, muito bacana, me deu vários toques lá legais. E, pô, isso pra mim, eu respeitei muito mais ele por ele ser aquela pessoa. E hoje ele pra mim é uma grande referência no mercado. Além dele ser uma pessoa muito gente boa, ele é um cara muito inteligente quando se trata em criação de jogos, de bandos, de estratégia de Steam. Ele soube burlar e ao mesmo tempo entender, ao mesmo tempo criar produtos na Steam que fossem lucros para a vida inteira, entendeu? Então isso é muito legal você parar para estudar a história dele, tanto quanto a do Rafael também. E fora a galera de game dev, eu sigo muito um influenciador de marketing digital chamado Gary Vee. Ele também foi, tipo assim, cara, esses três, se não me engano, foram o trio que mudou totalmente meu mindset em relação à profissão. Totalmente. Eu era uma pessoa totalmente diferente em relação à profissão, né? A você empreender, a você criar, você distribuir, ter um produto. Eu era uma pessoa totalmente diferente antes de conhecer esses três. Então, se eu tivesse que colocar como mentores individuais que fizeram diferença drástica na minha vida, foram esses três caras aí. E em termos de, assim, ajudar na formação, cara, o Marcos, sem sombra de dúvida, foi um dos que mais me ajudou na parte técnica de aprender a criar um projeto. O Marcos, assim, os vídeos dele no YouTube são todos muito bem estruturados, muito bem feitos. O próprio curso dele é excelente, cara, excelente. Ele pega na sua mão e vai de passo em passo até você conseguir completar um jogo, ou então uma mecânica, criar. Então esses caras, pra mim, eu admiro muito eles mesmos e sou muito grato por eu conseguir ter falado com eles, o Walter, o Marcos também e o Rafael, cara. Isso aí pra mim, eu sou muito grato a eles. E o mais indireto deles é o Gary Vee, né? Porque ele realmente é muito famoso, então. Mas ele realmente foi muito importante nessa questão de eu ter a minha mentalidade de que foi com ele que eu desencanei de fazer 2 projetos ao mesmo tempo. Que eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse 2, eu iria ser... Um ia ficar mais ou menos e o outro ia ficar bom. Tipo, você não ia conseguir manter a qualidade nos 2. Só que o Gary Vee, ele fala ao contrário. Ele fala, quanto mais projetos você tiver fazendo ao mesmo tempo, mais você... melhor você será, porque você vai estar criando mais e sua criatividade vai aumentar, sua produção vai aumentar. A única coisa que você tem que estar ciente é que você vai estar jogando várias bolas e uma pode cair. Então, quando uma cair, você não precisa ficar olhando para ela, caiu e agora errei, ferrou, falhei. Não. Caiu, você tem várias outras, entendeu? Na mão. Então, vai fazendo esse malabarismo que no final, no longo prazo, é melhor para você como profissional. E depois que eu entendi essa mensagem dele, aquilo meio que instalou na minha cabeça de eu não me limitar a fazer apenas uma coisa. Se eu me organizar, mesmo na minha bagunça do dia a dia, que é trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo, não ter um horário certinho, mas se eu me organizar em termos de mindset, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e não deixar, e não desanimar e não parar, entendeu? Então, ele foi muito importante nisso. Pô, legal, mano. Não conhecia esse Gary Vee, acho que eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a ver nenhum vídeo dele, não. Vou dar uma olhada depois. Veja que ele é mind-blowing, vai explodir sua cabeça de todos quanto é jeito, cara. Ele é muito bom. Legal, e até puxando um pouco desse assunto, você também já falou sobre um livro no seu canal, né, O Milagre da Manhã. Você tem mais alguma recomendação de livro fora esse? Você pode dizer como os livros impactaram na sua vida de certa forma? É verdade, cara. E, cara, às vezes é tudo questão de Nossa, agora foi uma pausa muito grande. Mas é o que eu tô pensando aqui. Às vezes são vários fatores que influenciam para você criar
e ter um mindset diferente, você sair de não produzir nada, nunca criar nada e nunca lançar um jogo, a você lançar e estar sempre querendo melhorar e um dia viver disso. Então, os livros de autoajuda, sem eles, eu acho que eu não teria um mindset de perseverança que eu tenho hoje em dia. Porque apesar de ver os vídeos do Rafael, conhecer o Gary Vee, ter o exemplo do Walter Machado, do Marcos, eu acho que se eu não preparasse a minha mente para poder ser uma pessoa que eliminasse o impossível do vocabulário, né, digamos assim, e colocasse substituísse pela palavra possível, né, tirasse o só botasse possível, isso eu não teria conseguido sem os livros que eu li de mindset. E eu não li todos ainda, que tem muito para me ler ainda, tem vários, na verdade, até que a gente estava conversando esse dia, você me indicou vários que eu não conhecia, então ali eu já vi, caramba, tem bastante coisa para ler ainda. Mas os que eu já li fizeram uma diferença tão grande que eu preciso voltar a ler eles e conhecer mais. Tanto esse que você citou, O Milagre do Amanhã, ali foi quando eu comecei a colocar na cabeça esse lance de eu preciso criar uma rotina que me faça acabar com minha insegurança, esse meu medo de criar o meu primeiro jogo. Eu preciso fazer isso, nem que fosse a última coisa que eu vá fazer na vida. Então esse livro me ajudou muito a ter esse mindset de a rotina, o hábito, ele é mais forte que qualquer coisa. Então se você tem um hábito em todos os tempos, se você tem um hábito de ser uma pessoa que não acredita naquilo, que acha que é impossível, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Agora, se você criar, gerenciar e forçar a sua mente a entender, a abrir ela um pouco, né, estudar e compreender que não é impossível, é só você que está colocando a maior barreira que tem atualmente, não é as coisas em sua volta, é você mesmo. Então, se você se liberar disso, eu acho que tudo é possível. Então, esses livros foram a base principal para mim poder sair desse mindset que eu tinha antes para um mindset mais produtivo e mais comprometido, no caso. Pô, legal. Você tem algum título que você recomenda aí fora O Milagre da Manhã? Tenho Paciência, tenho Ansiedade, do Augusto Cury, O Monge Executivo e tem um que eu esqueci agora. Falando os que eu já li assim e já gostei muito, mas tem um que é de bolso, acho que é Conversa com o Diabo, acho que você conhece esse. Sim, mais esperto Entrevista. que o Diabo. Isso. Tem esse também que eu comecei a ler recentemente, estou gostando muito. Então são livros assim que o principal dele foi uma ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, era muito ansiosa, hoje eu sou bem menos do que se controlar, graças a entender como funciona, né? Isso, o livro Ansiedade, do Augusto Cury, foi o divisor de água na minha vida. Nunca pensei que um problema que eu tinha poderia ser melhorado, né? Controlado com a ajuda de um livro. Então, assim, na época eu li ele, tem muito tempo já, eu não tinha uma noção assim, né? De que o livro de autoajuda, entre aspas, né? Seria assim tão importante nessa etapa, mas foi, e até hoje eu lembro ainda claramente de algumas coisas que ele ensina lá de técnicas de ansiedade. Então, se você que está ouvindo aí é ansioso, recomendo demais você parar tudo que está fazendo e comprar esse livro e ler, porque ele me ajudou muito, 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 muito. É tipo assim, divisor de águas em relação à minha ansiedade. E os outros foram mais de mindset, paciência, para realmente entender que tudo tem o seu tempo, entendeu? O Milagre da Manhã também para hábito, e fora os outros para relação a mindset de empreendedorismo, essas coisas. Legal. Então, vamos pro fechamento, pode ser? Se quiser me fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu queria saber assim, um pouco que, pelo pouco que a gente se conhece, você também é um cara que tem um mindset muito assim, evoluído em relação a você acreditar nas possibilidades da vida e não se limitar, né, no caso. E eu queria saber como que isso nasceu em você, se você
foi apresentado a livros, ou se você teve uma família que te ensinou isso. Eu queria saber de onde saiu esse seu mindset que você tem hoje de conquistar e evoluir e além de tudo, por cima, ser grato, né, pelas coisas. Uhum. Cara, bem, por incrível que pareça, foi ouvindo um podcast, mano. Que maneiro. Eu tava seguindo minha vida, eu tava fazendo faculdade em publicidade e propaganda, porque era um curso que eu não gostava, e eu só tava, eu não tava vivendo, eu tava só existindo, assim, deixando a vida levar. Aí eu sempre gostei de ouvir podcast enquanto lavo a louça, varro a casa. Aí eu fui ouvir um Nerdcast Empreendedor, que é um podcast especial que eles fazem só uma vez por mês. Aí tinha lá o Flávio Augusto falando, e eles também traziam vários empreendedores que contavam a história deles. Aí eu comecei a ver a história dos caras, tipo, um cara que era catador de lixo, aí ele conseguiu depois virar milionário. E o Flávio Augusto, ele era da periferia do Rio de Janeiro, e ele conseguiu construir uma empresa do zero, tipo, pegou empréstimo de cheque especial e essas coisas, e construiu uma empresa e vendeu por quase R$1 bilhão. E hoje em dia tem até um clube de futebol. Aí eu fiquei, caramba, esses caras conseguem fazer, tipo, eles não se limitam, assim, porque eu ficava pensando, assim, em fazer alguma coisa relacionado a música e artes, sabe, mas eu sempre ficava ouvindo as histórias das outras pessoas, né, e tipo, isso não vai dar certo, você tem que fazer uma faculdade para pegar um emprego mais estável, um concurso público, alguma coisa do tipo, e eu ia me guiando por isso. Aí depois que eu comecei a ouvir essas histórias e também o Flávio Augusto falando sobre, meio que motivando, né, motivando com autoridade, né, porque ele conseguiu fazer isso. Aí eu fiquei, caramba, realmente eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso ligar para o que as pessoas falam, simplesmente se eu fizer o que eu acho que eu posso fazer e eu acreditar que eu consigo, eu vou conseguir. E eu também entendi que você precisa criar a sua imagem de forma profissional, entende? Se você realmente quer viver de uma coisa, de uma profissão que não é muito ortodoxa, você tem que tratar aquilo como uma profissão. Aí eu não procurei só ficar estudando o conteúdo de música e de som para poder ser um bom profissional. Eu também comecei a criar uma imagem, assim, eu fiz um cartão de visita, aí eu fiz um site e eu comecei a ir para eventos e encontros de desenvolvedores de jogos e coisas desse tipo. E também no início eu me vestia um pouco melhor, hoje em dia eu sou um pouco mais largado, mas assim, eu também procurava passar uma imagem muito profissional e eu nunca desisti. No começo eu fiz muita coisa só ganhando R$50, R$200, até de graça, pessoa tentando me dar calote, mas eu sempre fiquei nessa de, eu não vou parar porque eu não ligo se eu fizer isso de graça. Se eu tiver dinheiro só para comer e morar, eu não me importo de continuar o que eu estou fazendo aqui, porque eu realmente gosto muito de fazer isso. E eu continuei até que um dia eu consegui gerar uma renda maior disso, né? Eu fui contratado para trabalhar no Dome, na Massive Work, e eu também consegui me juntar com os sócios para a gente formou uma equipe e conseguiu lançar um jogo no Nintendo Switch. E o que fez a gente lançar esse jogo também foi muito dessa mentalidade de não desistir, porque a gente passou por vários momentos difíceis. Teve uma vez que eu acho que eu já te falei isso, né? Que a gente estava para fechar um contrato, a gente já tinha assinado e só faltava a outra parte assinar, aí o cara deu para trás. E a gente podia muito bem ter desistido nessa hora, dizer, realmente não é pra gente, né? Chegou no final, nadou e morreu na praia, eu acho melhor parar por aqui. Mas não, a gente continuou e a gente conseguiu. Então, realmente, se você quiser criar esse tipo de mentalidade, eu sugiro que você busque histórias de pessoas que conseguiram superar dificuldades. O que eu recomendo muito por exemplo, o Geraldo Rufino, que eu falei que ele era catador de lixo. Também tem o Flávio Augusto. Só procura histórias de empreendedores e busca saber como eles começaram. Tem também, por exemplo, o dono do Shining Box, o Robson Shiba. No começo, ele disse que ele mesmo pilotava a bicicleta com uma caixinha
de macarrão na bicicleta, para ele poder saber quanto tempo levava para o macarrão esfriar, para ele poder fazer a entrega e chegar quente na casa da pessoa, sabe? Cara, que E maneiro. ele disse que teve vários dias que ele ficava andando de bicicleta com a caixa de macarrão na bicicleta, sabe? E ele teve que passar por muito perrengue, fazer muitas coisas, até ele conseguir criar toda essa rede de franquias que tem hoje em dia, que é gigantesco. Enfim, então você tem que entender também que todo mundo começa de baixo, né? Você no começo, é muito difícil no começo você conseguir gerar uma renda gigantesca que vai conseguir te sustentar. Então é importante, como você mesmo está fazendo, continuar tendo alguma fonte de renda para você poder se manter. Mas conforme o tempo passa, se você persistir, você com certeza vai conseguir fazer com que os jogos superem a sua fonte de renda tradicional, digamos assim, e é só você continuar, cara. Se você continuar sem parar, a consistência vai sobrepor qualquer dificuldade que venha pelo caminho. Muito bom, cara. E só para complementar, que é algo que você comentou agora, eu lembrei, né? Que não só você se projetar uma imagem, conforme você falou, e você também também projetar a imagem, é você visualizar você fazendo aquilo que você quer fazer e também as consequências daquilo. Por exemplo, você que se visualiza desenvolvendo, você quer ser um desenvolvedor, então você visualiza na sua mente, assim, você entrando no seu escritório, no seu quarto, trabalhando, desenvolvendo, criando jogos. Depois dali você recebendo, você, sei lá, comprando uma casa, você mudando. Você ter esse cenário na sua cabeça de sucesso foi o que eu aprendi também naquele livro do... Ih, rapaz. Que branco. Daquele livro que eu fiz no vídeo no YouTube. O Milagre da Manhã. Caraca, me deu um branco agora enorme. Mas entretanto foi isso. No Milagre da Manhã eu aprendi bem isso. E conforme você comentou, eu até esqueci de falar uma situação que em 2018, em novembro de 2018, eu já estava morando sozinho há uns 3 anos com freelancer e tinha saído da casa da minha mãe. Tinha, se não me engano, 25 anos. Saí com 22, foi isso mesmo. E morei sozinho, só que conforme eu li esse livro, eu decidi, arriscar e parar tudo. E depois de 3 anos morando sozinho, eu saí da minha mãe e voltei a morar com ela. Quer dizer, voltei a morar com ela depois de 3 anos, porque eu resolvi fazer um sacrifício de sair do meu conforto, quero estar me sustentando na minha casa, no meu canto, para poder economizar e juntar um dinheiro para poder entrar no mercado de games com uma cabeça mais tranquila. Então isso para mim funcionou muito, porque eu meio que tirei um peso nas costas de não entrar com tudo naquela área. Então hoje ainda eu trabalho com cliente, porque depois de um tempo eu vi que eu precisava um pouco mais de dinheiro para investir, então voltei com cliente. Mas o fato de eu ter saído assim, do meu âmbito de conforto, da minha zona de conforto, e voltar por causa da minha mãe, foi uma coisa que eu não queria fazer, mas eu escolhi sacrificar esse meu lado de conforto para poder investir totalmente em algo que eu queira fazer no futuro. Então acho que boa parte também das coisas que a gente possa querer assim fazer é se sacrificar. Então, hoje faz 1 ano que eu tô aqui na casa da minha mãe e tem 1 ano que eu comecei a desenvolver. Então, eu não tenho assim aquela mente de tá com 28 anos, tô na casa da minha mãe, o que eu tô falando com a minha vida? Não, eu tô com um propósito. Então, eu vim pra cá com um propósito, entendeu? Eu sacrifiquei as coisas que eu queria, minha liberdade, meu conforto, para criar um propósito e fazer isso acontecer. Então, eu vim pra cá para sair daqui como um desenvolvedor, e não vai ser diferente. Ou eu saio daqui como desenvolvedor, ou eu não saio. Então eu me sacrifiquei tudo para poder fazer isso. Então é meio que eu tenho um mindset também muito de, se não houver sacrifício, não tem resultado. Então você vê que todos esses exemplos que você deu, eu tenho certeza que não só esses sacrifícios que eles fizeram, você comentou, como tiveram vários outros que a gente não sabe. Conforme também você deve ter, eu também tenho. Então acho que o sacrifício é fundamental para a gente poder
suceder. No seu caso, você conseguiu, né, um emprego bom, você estava sem rumo na vida, você conseguiu um contrato com uma empresa que está fazendo um jogo muito brabo, tipo um jogo nível AAA. Então, tenho certeza que também você teve que abrir mão, ou então você passou por um momento na sua vida que teve que abrir mão de certas coisas. E eu acho que o caminho é feito disso, cara. Então, é isso aí. Sim, é verdade. Não há vitória sem sacrifício, né? Tem que Exatamente. realmente se dedicar bastante. E é isso aí. Bem, agora para fechar, eu gostaria que, se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem um sonho de viver de game dev, qual seria essa dica? Caraca. Maneiro. Difícil, mas legal. Primeiramente, é você colocar o pé no chão. Porque eu acho que muitos que querem começar na área estão muito com a cabeça nas nuvens. E não é errado você ter a cabeça nas nuvens. Não confunda o que eu vou dizer. O cenário perfeito é você ter uma mentalidade que você atrai coisas boas na sua vida. Entendeu? Você querer realmente ter uma vida conforme você queira, saudável, próspera. Mas antes disso você tem que pôr o pé no chão e entender que é uma profissão extremamente competitiva e a cada dia, cada mês que passa é cada vez mais. Ela não fica num estado só normal, não fica parada. Ela está sempre ficando maior e mais competitiva. Então requer de você que quer começar ter isso em mente, porque às vezes a pessoa começa com uma mentalidade, toma a primeira porrada da vida com o jogo e desiste, entendeu? Aí fala, não consegui, não, meu jogo não vendeu, então, caraca, foi mal nisso. Você saiba que isso é normal, isso é literalmente o que vai possivelmente acontecer com você e o seu primeiro jogo. Apesar de você ter em mente que finalizar é muito importante, você tem que ter em mente também que é difícil. E se você ter a paciência, a motivação certa, que é você focar no longo prazo, você ter a disciplina, cara, um dia vai chegar lá, conforme a gente quer chegar. No caso, você também está como contratado, mas acredito que você também quer fazer seus jogos indie, né? Quer ter seu próprio... Certo? Uhum. Então, eu acho que acredito que a gente colocar o pé no chão nessa hora e ver o que a gente pode fazer para isso se tornar possível é o mais importante de tudo. E sempre estar comprometido 100% com aquilo ali. Se você quer ser desenvolvedor, cara, não estuda só tutorial de mecânica ou arte, estuda tudo, entendeu? Como é Steam, como é Nintendo Switch, como é no caso, o mercado, o que está vendendo, o que não está. Isso é tão importante quanto você criar o jogo. Eu sei que é muita coisa assim, para absorver, mas o principal seria você ter o pé no chão para poder voar, entendeu? Isso que eu acredito, você tem que ter o pé no chão para poder voar. Massa, certo. Caramba, muito legal, cara. E muito obrigado. Eu vou deixar as referências do que a gente falou aqui, o canal do Saulo, os canais que ele mencionou aqui também, do Rafael Dias, do Gary Vee, os livros, etc. E, cara, muito obrigado por ter participado. Eu tenho certeza que as suas palavras vão edificar a vida de muitas pessoas e vai impactá-las de uma forma muito positiva. Pô, cara, eu que agradeço pelo convite. Realmente fiquei muito feliz em saber e espero que não só as minhas como as suas, como nossos canais ajudem as pessoas aí que estão entrando nessa área a poderem finalizarem seus jogos, entrarem, ganharem seu dinheiro e ter uma vida feliz, né, cara? Que é o que a gente quer no final, é fazer o que a gente quer, ter liberdade de viver de jogos. E é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo por estar aqui, fico honrado. E isso aí, valeu. Valeu.